Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade à aula passada. Na aula passada a gente viu aí a partezinha do projeto, né? Como iniciar um projeto no Go e o padrãozinho, o que significa package, né? Hoje a gente vai ver sobre variáveis. Eu criei aqui um documento que vocês vão receber, né? Ele basicamente vai ter o que tem aqui na minha tela aqui, que são todos os tipos de variáveis que o Go suporta, tá? A lista é grandinha, tá? Dentro dela também tem os exemplos de uso de cada uma dessas funções, dessas variáveis aqui, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que é variável? Variável, ela é como se fosse uma caixinha. Então, vou abrir aqui o Paint aqui para vocês. Pense que essa tela minha aqui, eu vou criar uma variável. O que é uma variável? É um espaço na minha memória RAM. Então pense nesse papel branco aqui do meu Paint como uma memória RAM. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, um pedacinho na minha memória RAM. Eu criei um quadrado aqui na minha memória RAM. E esse quadrado ele tem um espaço X que ele está ocupando no meu papel e é o que ele vai guardar de dado lá dentro. Tá? Eu poderia criar uma outra variável, ou seja, pense que... Deixa eu aumentar aqui a minha caixinha para você poder enxergar melhor. Então, pense que eu tenho essa variável aqui do tipo integer, que está aqui, ó, que cabe até 32 bits de dado. E eu vou criar uma outra caixinha aqui do lado, ó, uma caixinha representando que isso aqui é esse int que está aqui, esse int 8. Aí vamos dizer que o int 16 caiba mais dados, ou seja, esse aqui cabe de menos 128 a 127. O de 16 ele cabe de menos 32.000 até 32.000. Então lá na memória RAM ele vai ocupar, né, bem mais espaço que ele, porque ele pode guardar muito mais dados que o outro. E assim por diante. O meu int 32 é maior ainda lá na minha memória RAM, tá? O int 64 nem precisa dizer, o int 64 cabe muito mais dados lá dentro, tá? Então, cada tipo de variável implica em ocupar um espacinho lá na minha memória RAM de dado, tá? E o sistema vai alocar esse espaço para guardar um determinado valor que você quer. Tá? Pense nisso como um copo d'água. Eu tenho aqui um copo de água e pense que nesse copo de água aqui cabe refrigerante. Tá? Se eu tentar colocar um computador dentro desse copo d'água, vai caber? Não vai. Então a gente tem que especificar tamanhos de variáveis específicos para guardar números ou letras dentro do nossa memória do nosso computador. Isso vale para um texto, para uma imagem, para um número, tudo eu tenho que definir um tipo específico para guardar uma informação, tá? Então grave bem isso na sua cabeça porque você vai precisar disso, tá? Leia essa documentação aqui que eu estou passando para vocês, tá? Em quantidade de dados que cabe, e a gente vai fazer uma mini simulação aqui para vocês entenderem, tá? Então, já que eu entendi quanto que cabe de informação, eu vou jogar aqui, ó, o meu VS Code aqui para o lado, vou esticar ele aqui, e aqui em cima a gente vai declarar, a gente vai aprender duas coisas. Existe uma variável global, tá? Eu posso escrever aqui que é uma variável de teste, e existe uma variável local, que eu vou escrever aqui, que ela é um teste2. A variável global, tá, é onde todo mundo já pode acessar. Vamos dizer que seja a caixa do seu correio ali fora da sua casa. O correio pode ir lá, colocar uma cartinha, pode vir seu outro vizinho, colocar uma cartinha, e você tem acesso de dentro da sua casa a
cartinhas que os seus vizinhos colocaram lá dentro. Quando eu crio uma variável local, ou seja, seria como se eu tivesse colocado uma caixa de sapato no meu quarto, onde só eu posso acessar. Meu vizinho não pode vir aqui em casa e acessar essa caixa de sapato. Tá? Então, são ambientes onde eu escolho o que as pessoas de fora podem acessar e o que as pessoas aqui de dentro podem acessar. Eu, aqui de dentro da minha casa, posso acessar tudo que tem dentro da minha casa e mais o que está lá fora. Porém, eu não posso acessar o que está dentro da casa do meu vizinho. Tá? Ah, Paulo, mas se ele abrir a porta, eu consigo entrar lá dentro. Aqui na aplicação também, se você abrir uma porta, ele vai conseguir acessar também. Mas, gravando na sua cabeça, variável global é aquela que todo mundo pode acessar e a variável local é somente a que você pode acessar. A variável local, geralmente ela vai estar dentro de uma function igual essa aqui que eu selecionei para vocês. E a global, ela geralmente vai estar fora da função, porque ela pode ser utilizada e acessada por qualquer um dentro da sua aplicação. Tá? A variável ela pode ser declarada você escrevendo várias vezes a palavra var, se vocês quiserem. Então, eu posso vir aqui escrever a minha variável aqui. Tá? Ou eu simplesmente posso escrever a palavra var, abrir aqui um parênteses e colocar uma variável aqui dentro. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito? Vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive desse jeito aqui eu não preciso ficar escrevendo var várias vezes. Ó. Eu posso escrever aqui a minha variável uma quantidade infinita de vezes. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a variável ela não pode ter nome repetido ao criar essa variável. Tá? Eu não posso criar um nome repetido para uma variável. E se eu quiser tornar ela pública para o projeto, ou seja, para dizer que as pessoas podem acessar ela, a primeira letra dessa variável ela tem que ser maiúscula. Se eu não colocar essa letra maiúscula, quer dizer que ela está privada, ou seja, somente quem conhece essa variável vai poder acessar. Ou seja, seria como se eu dissesse para minha esposa que debaixo do colchão tem dinheiro. Ela sabe que o colchão tem dinheiro, mas outra pessoa da família não sabe que nesse colchão tem dinheiro. Ou seja, porque por eu ter colocado dentro do único projeto e não ter deixado a letra maiúscula, as outras pessoas não têm acesso a essa informação. Agora, se eu colocasse uma letra maiúscula, seria como se eu estivesse gritando para as outras pessoas, dizendo, olha, eu guardo dinheiro debaixo do meu colchão. Então, todo mundo teria acesso, saberia que essa variável existe, conseguiria acessar essa variável de forma externa e subtrair o valor dessa variável. Tá? Basicamente, um resumo é isso. Tá? Então, a variável, além de eu poder colocar, ela não poder ter nome repetido, eu também não posso começar com um número na frente dessa variável. Tá? Eu posso colocar um caractere, Paulo? Depende do tipo do caractere. Por exemplo, se eu quiser colocar um arroba, eu não vou poder. Se eu quiser colocar um underline, Paulo, eu vou poder? Vou poder colocar um underline. Tá? Mas números jamais eu vou poder colocar. Tá? Vocês podem testar os caracteres que aceitam. Eu geralmente só uso underline. Aqui é um underline aqui na frente. Tá? E as variáveis, na maioria das vezes, começam com letras. Tá? O costume do pessoal é letras. Eu venho de C++, tenho o costume de colocar o underline. Fica a critério de vocês o que vocês querem colocar ou o padrão determinado pela empresa de vocês, tá? Que vocês estiverem trabalhando. Ou o grupo de desenvolvimento que você tenha participado, alguma coisa, pode estar dizendo também quais que vão ser os padrões dessas variáveis. Tá? Bom, após ter decidido, né, o nome da sua variável, o que ela vai guardar de informação, você tem que definir um tipo.
Aqui no caso, como eu coloquei que ela é igual a um teste, ou seja, um texto, o texto vem entre aspas duplas, automaticamente é a mesma coisa que eu estivesse descrevendo que essa variável ela é uma string, ó, seria a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Ou seja, o ato de eu preencher já essa variável com alguma coisa já torna ela daquele tipo. Então se eu dissesse que essa teste4 aqui cabe um número 10, automaticamente se eu tentasse colocar um número quebrado logo embaixo, por exemplo, eu tenho a teste4 aqui que eu coloquei como 10. Se eu tentasse colocar agora aqui, ó, escrevendo o nome dela, ó, teste4, vai receber 10,6. Eu conseguiria? Não. Por quê? Eu declarei que ela cabe um número inteiro. Ah, Paulo, mas é um 10, aqui é 10,6. Né? Então, se eu quisesse que ela coubesse um número quebrado, eu teria que colocar 10,0. Veja que agora, ó, ela já entendeu que vai caber um número não inteiro, mas um número real. Para você que achou que na escola você não ia ter que usar números reais, números inteiros, né? Aqui na programação você vai utilizar sim, tá? Então, e aí eu vou ter que ver que tipo de variável que eu quero. Por exemplo, nesse caso aqui, como eu não indiquei nada, ele vai tentar colocar o maior tamanho possível, porque ele não sabe que número que vai caber aqui, ó. Eu posso continuar aqui, ó, escrevendo números de forma gigantesca aqui, que ele não vai nem reclamar. Porque quando eu coloco o tipo eu coloco um valor, ele tenta colocar o maior tamanho possível para mim, tá? Aí você vai olhar aqui na tabelinha aqui, qual que é o maior número possível que está aqui na minha tabela. Aí você vai olhar aqui, ó. Se eu tivesse colocado que ele era um int 8, só caberia números de 128 a 127. Vamos fazer um teste? Eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui, ó, que a teste4 ela é uma int 8 e eu coloquei o número 10 aqui dentro, tá? Você vê aqui que eu coloquei o número 10. Aqui embaixo, veja que já ficou vermelho. Por quê? Porque não cabe esse tamanho de número aqui. Ele falou para mim que ele cabe números de 128, menos 128 até 127. Se eu colocar um 7 aqui, funciona, Paulo? Funcionou. Se eu colocar um 70 aqui, funciona, porque está entre a faixa. E se eu colocar mais um 0 aqui, que vai ser 700, vai funcionar? Não. Por quê? Ó, já ficou vermelhinho. Por quê? Estourou a quantidade que cabe. Tá vendo aqui, ó, só cabe até 127. Ah, Paulo, mas eu quero colocar 700. Então você vai ter que mudar aqui, ó, para int 16. Então você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, int 16, tá? Ah, não, Paulo, eu sou teimoso, a aplicação vai deixar eu fazer o que eu quiser aqui, ó. Quando você salvar e você tentar compilar esse fonte aqui fazendo isso que você quer, né, eu vou vir aqui, eu vou dar um go run, né? Primeira coisa que ele vai reclamar lá, ó, cannot use numeral 700 int constant, olha lá, ó, int 8, tá? Então ele já reclamou aqui para mim que vai estourar a pilha, olha lá, ó, overflow, né? Ele não aceita colocar isso aqui, então ele não vai deixar você continuar enquanto você não arrumar, né, a sua aplicação. Então escolha bem pela sua necessidade, né? Ah, não, eu vou colocar um valor de int 32 porque nunca minha aplicação vai chegar, né, a 9 tetratrilhões de dados aqui. Ah, não, eu vou colocar o int 16 porque eu quero ter no máximo 32 mil registros ali dentro da minha aplicação. Então, lá na hora que você for escolher sua variável, escolha de modo correto para não haver esse tipo de coisa, tá? A gente na programação acaba colocando algumas coisas já de modo genérico, mas também para algumas aplicações, às vezes você quer proteger a sua aplicação, né? Ah, não, aqui eu sei que vai poder só caber um dígito. Ah, não, aqui eu só sei que vai aceitar verdadeiro ou falso, por exemplo. Posso colocar aqui que só vai aceitar verdadeiro ou falso. Vou dizer que ele é um booleano. Veja que aqui, ó, ao colocar um 10 já ficou vermelho. Se eu falar para ele que só acerta verdadeiro ou falso, ó, olha lá, ó, false. Você vê que ali no exemplo ele já colocou ali na tela já, ó, true e false, né, lá em cima, no exemplo. E aqui, ó, eu posso colocar também um true se eu quiser, tá? Então, e eu posso também imprimir esses valores. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, vou imprimir aqui na frente, eu vou colocar uma vírgula nessa função print que ela me permite imprimir
qualquer coisa que eu quiser, eu vou dizer aqui para ela que eu quero imprimir a variável teste1, então eu vou colocar aqui, ó, a variável teste1, eu quero que ela imprima teste4, vou colocando vírgula aqui conforme que eu quero que ela imprime, e vou colocando aqui os valores, ó. Quando eu vim aqui na minha aplicação e eu mandar compilar ela de novo, veja que ela vai imprimir para mim, ó, ela imprimiu lá Word, teste, true e teste, tá? Porque ela imprime os dados que estão dentro dessas variáveis para mim, tá? Então, é importante você saber escolher as variáveis. Ah, Paulo, eu coloquei aqui, ó, na minha teste aqui, que ela é string, ela aceita número? Aceita número. Ela aceita texto? Aceita texto. Ela aceita caracteres? Aceita qualquer caractere que eu quiser colocar aqui dentro. Tá? Se eu rodar a aplicação, olha lá, ó, aceitou todos os caracteres. Ah, Paulo, mas eu coloquei a minha como um número aqui, ó, vai ser int 64, por exemplo. Ela aceita colocar um teste aqui dentro? Já logo de cara, ó, não vai caber, porque isso aqui é um texto e eu estou guardando ele numa variável de número. Apesar do que a string aqui aceita ele guardar número, né? As variáveis de tipo número, elas só aceitam número, elas não jamais vão aceitar texto, tá? Ah, Paulo, é possível eu escrever aqui em texto aqui em cima e depois converter para um número que eu quero? É possível converter também, tá? Existem os conversores que a gente vai utilizar lá na frente ao decorrer do curso, tá? E é muito utilizado em alguns tipos de aplicações. Às vezes eu já recebo esse dado como um texto, às vezes eu estou lendo, por exemplo, um bloco de notas. O bloco de notas, ele aceita qualquer coisa, porque ele guarda texto, número, caractere. Então, se eu vim aqui escrever aqui um notepad, por exemplo, ele seria como se fosse uma grande string, né, de texto que aceita qualquer valor. Mas eu poderia vir aqui e ler todos os dados que está aqui e trazer, por exemplo, só converter esse número que está aqui de texto para um número e armazenar ele numa variável de acordo com o padrão que tiver aqui no meu arquivo, tá? Então, a gente entendeu aí que eu posso criar uma variável global aqui em cima e eu posso criar uma variável local aqui embaixo. Ah, Paulo, mostra para mim aí qual que é a diferença, né? Já que você falou para mim que seria como um correio, então eu tenho aqui a teste1, ó, ela aceita qualquer caractere, eu vou colocar aqui, ó, teste1 e vou escrever aqui, ó, a palavra teste. Veja que aqui já está escrito esse monte de calhamaço de dado aqui que estava sendo impresso aqui, e eu estou sobrescrevendo o valor que tinha. Seria como se eu tivesse passado um errorex aqui em cima, apagado o dado que está ali e substituído por um dado novo que eu estou colocando aqui na minha aplicação. Então, eu vou vir aqui na minha aplicação e vou fazer o que? Vou rodar ela aqui de novo. Ele está reclamando aqui que eu criei a teste aqui. Deixa eu ver aqui. Como string. Cadê? Teste. Uai, cadê? Na linha 13. Ah, tá. É que eu comentei aqui. Deixa eu colocar aqui. String. Pronto. Bom. Veja que aqui, ó, por eu ter colocado teste, eu vou colocar aqui, ó, mais números aqui dentro. Vou rodar a minha aplicação. Veja, ó, que eu cobri o texto. Se eu comentar aqui, ó, que eu não vou apagar o dado, mandar rodar a minha aplicação, olha lá, voltou a imprimir o que está aqui em cima, tá? Agora, se eu criar uma variável aqui dentro, ó, var, e eu quiser acessar essa variável aqui, por exemplo, vou pegar aqui, vou chamar essa aqui de teste 10, e eu quiser colocar um valor nela, ó, vamos colocar aqui a palavra teste, e eu quiser imprimir ela aqui, eu posso? Posso. Vem aqui, vou mandar rodar, veja que imprimiu aqui a palavra teste aqui no final. Ah, não, ultrapassa, Paulo, coloca aí mais caracteres aí para mim sentir a diferença. Olha lá, ó, imprimiu o valor dela.
tá? Ah, eu quero criar uma outra função aqui, Paulo. Vai chamar camelo, minha função. E eu quero tentar agora acessar. Você lembra que eu falei para vocês que vocês podem acessar quando ela é global de qualquer lugar e quando ela é de dentro eu só consigo acessar dentro dela? Eu vou pegar essa variável teste1 que está aqui e vou escrever ela aqui, ó, e vou tentar trocar o texto dela aqui para xxx. Veja que ele permitiu aqui eu escrever xxx. Mas se eu tentar pegar essa variável 10 aqui, ó, que só existe dentro dessa função, ó, até consigo encolher ela aqui, ó, e vou tentar pegar aqui, ó, a teste10 e colocar um outro texto aqui dentro, ó, eu consigo? Não consigo, ó. Automaticamente, ó, ela considera que é um valor indefinido, porque ela não conhece. Por quê? Essa variável ela foi escrita aqui dentro da main, tá? Então ela não conhece. Ah, Paulo, eu posso criar uma variável com o mesmo nome nessa função e depois uma com o mesmo nome nessa função? Pode. Então, se eu vim aqui e escrever aqui, ó, var, seria como se eu tivesse acabado de escrever uma variável nova, tá? Só para essa aplicação. Então, se eu quisesse imprimir, por exemplo, essa aqui, ó, teste10. Vou apagar esse outro aqui, ó. E vou escrever aqui, ó, teste10.222 e eu quiser mandar imprimir aqui o valor, ó, vou pegar aqui copiar essa função aqui para facilitar e vou imprimir ela aqui, ó. Vou mandar só imprimir o teste10 aqui na parte de baixo e essa aqui também vai imprimir também só o teste10 aqui pra gente. Como ele sempre vai executar essa main aqui, eu sou forçado aqui, ó, essa variável aqui, essa função, ela não é chamada de lugar nenhum. Não tem ninguém startando ela. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar ela aqui no final aqui. Após ela terminar de executar esse cara aqui, ela vai executar essa daqui, tá? Para não haver trapaça, eu vou criar aqui uma chamada teste1, tá? E vou criar uma outra aqui chamada teste2, tá? Para falar assim, ah, mas essa aqui tá trapaceando porque tá aqui dentro dessa. Então eu vou apagar isso aqui que está sendo gerado e vou chamar aqui, ó, teste1 e vou chamar aqui a teste2 aqui pra gente na nossa aplicação, tá? Então tá aqui a nossa aplicação. Ela está reclamando aqui porque eu coloquei um nome. É outro detalhe, eu não posso colocar um nome de uma função como também o mesmo nome de uma variável, senão vai ter reclamação, tá? Eu vou colocar um F aqui na frente para descrever que é uma função, só para diferenciar as funções. Então, eu tenho a minha main que vai executar a função 1 e a função 2. Na função 1, eu vou dizer que ela vai imprimir 333. E na função 4, ela vai imprimir 555. Então, quando eu mandar rodar a minha aplicação de novo, veja que ela imprimiu, ó, 333, 555. Por quê? Como essa variável aqui ela é particular dessa função, seria como se ela tivesse um potinho secreto e ela guarda o número que tem lá dentro. E ela pode dar o nome que ela quiser para aquele potinho. Assim como a gente pode ter um filho, e um filho eu chamar de Pedrinho, e um outro vizinho também quiser colocar o nome do filho dele de Pedrinho, ele também vai poder, tá? Mas pense que o Pedrinho é filho de João e o outro Pedrinho é filho de Mariazinha. Ou seja, cada um tem seu próprio filho. O filho de Mariazinha pode ser vermelho e o filho do Joãozinho pode ser amarelo, tá? Pense neles como variáveis, onde eles guardam cor de olho, cor de pele, tipo de cabelo, tipo de unha, machucado. Ou seja, o que o filho de Joãozinho sofre, o filho de Mariazinha não sofre. Então, se eu quiser pintar o cabelo de Mariazinha, Joãozinho vai continuar com o cabelo dele da mesma cor. Assim como se eu pintar o cabelo do Joãozinho, Mariazinha vai continuar com o cabelo dela da mesma cor. Tá? Isso não afeta nenhum dos dois. Agora fala assim, ah não, Paulo, existe uma doença, sei lá, uma gripe, os dois têm acesso a essa variável, né, essa variante dessa gripe,
Então, se eu alterar lá no Pedrinho, os dois compartilham do mesmo ambiente, vai afetar o outro? Vai. Então, eu vou criar aqui pra gente uma variável chamada gripe. Então, vamos chamar aqui, ó, gripe. E eu vou escrever aqui Covid. E eu vou mandar aqui, ó, imprimir aqui na frente. Então, esse aqui eu vou chamar aqui de Joãozinho. E aqui vai chamar de Mariazinha. Tá, então vamos executar aqui Joãozinho e Mariazinha. Joãozinho e Mariazinha, sei lá, utilizam a mesma variável, né? Ou seja, eles, sei lá, moram no mesmo prédio. E vamos dizer que os dois vão ter o prédio contaminado por uma gripe. Então, se eu alterar o valor aqui, vai alterar nos dois. Então, vou rodar aqui, ó. Olha lá, os dois pegou Covid. Se eu mudar o número do apartamento deles, apartamento 21, porque se os dois moram no mesmo prédio, vamos dizer que o prédio tem um número, sei lá, 7. Os dois vão morar no 7 se eu alterar o valor do prédio, já que eles moram no mesmo prédio. Olha lá, alterou. Tanto Joãozinho como Mariazinha tem o mesmo número. Ah, se eu pintar o prédio de vermelho, vai também... os dois vão ficar com a mesma coisa? Vão ficar com a mesma cor. Então, por quê? Eles compartilham do mesmo tipo de variável. Então eu impacto nos dois. Então eu também tenho que pensar. Paulo, eu posso criar uma variável global para isso aqui? Ou quando que vai ser necessário criar uma variável para minha função separada? E quando que eu vou criar uma global? Vamos dizer que o nome da sua aplicação vai ser integração 1. Esse nome nunca vai mudar. E todo mundo da sua aplicação precisa saber do nome da sua aplicação. Isso seria legal a gente colocar ali dentro. Ah, Paulo, eu guardo a data do dia quando a minha aplicação inicia. E todo mundo utiliza a data do dia na minha aplicação. É legal colocá-la numa global? Seria legal. Porque eu não preciso ficar ali toda hora criando uma variável nova para saber a data do dia. Ah, eu guardo a cor da minha aplicação. Olha lá, essa aplicação que aqui a gente está, a cor de fundo da aplicação é preta. Eu preciso toda hora ficar lendo lá nas minhas configurações que a cor é preta? Não. Eu crio uma variável global que todo mundo vai ter acesso. Eu leio essa variável uma única vez, preenchendo essa variável com a cor preta, e todo mundo tem acesso a essa cor preta e vai imprimir para mim numa cor preta. Isso é um exemplo para vocês, tá? Então, a gente viu aqui que a gente vai ter variáveis que, apesar de ter o mesmo nome, elas são separadas, e a gente viu aqui também variáveis que são compartilhadas, onde eu alterei o valor aqui principal e afetou todo mundo, tá? Eu também posso fazer modular. Por exemplo, eu tenho a gripe aqui, que eu vou alterar aqui o valor da gripe aqui para xxx. E aqui para Mariazinha vou chamar de YYY. E vou imprimir aqui, ó, go run ponto. Veja que quando o Joãozinho alterou, o valor ficou X e ele imprimiu X. Mas quando Mariazinha imprimiu, o valor ficou Y. Aí você fala assim: ah, Paulo, você falou para mim que quando eu alterava um, alterava do outro. Altera. Mas fica o último valor gravado. Se eu tentar chamar Joãozinho aqui de novo, ó, vou chamar aqui de Bruninha. Vamos fazer aqui uma função function Bruninha, que vai ser chamada também, que só vai imprimir o valor da gripe, que é a variável que a gente criou. Então vou chamar aqui Bruninha, ó.
o último valor é o que vai ficar. Então a gente chamou aqui primeiro o Joãozinho, vai preencher com X. Depois a gente chamou Mariazinha, que vai preencher com Y. E quem que vai ser imprimido aqui na Bruninha? O Y, que é o último. Então, vamos rodar aqui nossa aplicação para comprovar. Olha lá, ó, ficou o último. Se eu invertesse a ordem aqui, ó, vou colocar Maria aqui em cima. E vou rodar aqui. Veja, ó, que o último que ficou foi o X, que foi o último a rodar. Tá? Então, a gente tem que ter ciência de que, como é uma variável que é compartilhada com todo mundo, se Pedrinho pintou a casa dele de branco e Mariazinha também mora lá, vai ficar branco. E se veio a Mariazinha e depois pintou de azul, a casa do Joãozinho também vai ficar azul. E assim por diante. O que vai valer é o último valor que está lá dentro. Tá? Então a gente tem que entender que a gente também consegue alterar valores compartilhados, mas dependendo do tempo da informação, a gente pode não ter aquela mesma informação naquele mesmo local. Então pode ser que o carteiro encheu a sua caixa de correio, veio sua mãe, esvaziou, e quando você for olhar lá, ela estava vazia. Ou seja, para sua mãe a variável estava cheia e para você ela estava vazia. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a aula, tenha sido proveitosa. Eu não vou explicar todos os tipos de variáveis para vocês. Ao decorrer do tempo da aula, a gente vai entender alguns tipos que estão sendo utilizados e o porquê que está sendo utilizado. Tá? Não é meu intuito aqui ficar colocando todas as variáveis, são muitas variáveis, tá? Vocês podem testar aí. O arquivo vai ser disponibilizado para vocês aí, para vocês darem uma olhada e testar a quantidade de valores que vocês quiserem, tá? E ao decorrer do tempo também vocês podem aí, ó, pegar essa listona aí, ó, procurar na internet, preencher cada uma com o valor que vocês quiserem, tá? E vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.